Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, hoje nós vamos tratar a economia como ciência e na parte de divulgação científica de economia, hoje nós vamos falar do nosso queridíssimo, ilustríssimo, ministríssimo Haddad, que eu não sei se é assim que se escreve ou se eu dei aqui e tal. Enfim. Hoje nós vamos falar sobre a declaração do Haddad de que os juros é alto no Brasil, que os juros altos no Brasil causa o déficit público, e não que o déficit público causa juros altos. Isso aqui é uma discussão econômica relevante. Isso aqui é uma discussão econômica muito relevante. E, veja, ela não tem uma resposta universal, independente da situação do país. Ou seja, o seu Haddad está certo ou está errado? Sobre o Brasil, ele está errado. Sobre o Brasil, ele está errado. Aqui nós tratamos a economia como ciência. Eu vou falar de um político agora, que é o seu Haddad. Eu vou citar alguns trabalhistas webcomunistas, vou citar outros especialistas em marketing que dão pitacos de economia também, porque é o debate público de economia. Eu peço que vocês curtam, inscrevam-se, considerem tornar-se membros, escrevam nos comentários. O YouTube, todos os youtubers estão reclamando, o YouTube está entregando poucos vídeos agora nesse começo do ano, acho que teve algumas mudanças no algoritmo. Então, ajudem aí a divulgação e deem uma olhada aí nos links afiliados da Amazon, que são livros importantes, são livros bacanas para essa discussão e outras. E também nós estamos aí com o afiliado da NordVPN, que é uma das maiores empresas de VPN do mundo, que é o serviço que você compra para instalar nos seus aparelhos, em que você mascara a origem do seu IP, você pode acessar catálogo de streaming de outros países, modificar a sua região para, se você está viajando, para conseguir acessar seus bancos, esse tipo de coisa, ou apenas para ter maior segurança digital. Tá? Dê uma olhada aí no link da descrição, o QR Code tá aí na tela também. Bem, voltando aqui, a gente tem que fazer o merchan porque nós não recebemos verbas governamentais, certo? Veja, essa discussão sobre se o déficit fiscal afeta os juros base da economia, ou se os juros base da economia gera o déficit fiscal, é uma discussão relevante. E é uma discussão que nós temos que ser técnicos. E o que eu quero aqui é divulgar a economia, então eu vou tentar facilitar ao máximo isso daí. Para facilitar, eu vou ter que fazer por partes, tá? Veja, o que é superávit? Superávit é quando, num resultado contábil, você tem uma maior entrada do que saída. O que é superávit calórico é você consumir mais calorias do que gasta. O que é superávit financeiro é você receber mais receitas do que você gasta. O superávit do governo pode ser calculado de formas um pouco complexas, mas é calculado dentro da parte fiscal. A parte fiscal é responsável pela. A parte fiscal do governo é responsável pela arrecadação de impostos, que é equivalente à receita do governo. E que é responsável pelo gasto do governo, que é o orçamento. O orçamento é o gasto do governo. Receita menos gasto vai dar um resultado. Se a receita for maior que o gasto, nós temos superávit. Se a receita for menor que o gasto, nós temos déficit. Isso é simples, muito simples. Tem um problema. O Brasil procura, através do tripé macroeconômico, superávites? Não procura. Léo, como assim o tripé procura superávites fiscais? Não. O tripé é macroeconômico. Os agentes de mercado, as pessoas que emprestam dinheiro para o governo, não querem que o governo tenha superávit. Eles querem que o governo tenha superávit primário. Isto é outra coisa. Isso é um pouco mais complexo do que falar apenas que superávit porque superávit é tudo que o governo gasta é menos do que o governo arrecada. De fato, isso é superávit. Porém, um superávit pode esconder problemas maiores. Por exemplo, se você gasta 5 mil reais por mês, mas recebe 2 mil, como você consegue ser deficitário assim? Como você consegue se endividar desta forma? Gastar mais do que você recebe? Você tem um patrimônio que você está queimando. Você está queimando o patrimônio, ou você está tomando dinheiro emprestado. Porém, vamos supor que esse mês você gastou 5 mil, só que você recebeu 12 mil. Pô, você é superavitário pra caramba, tá ótimo. Tem um problema? O seu salário é 3. Você recebeu 12 porque você recebeu uma indenização, porque você recebeu um baita bônus na comissão, você recebeu alguma coisa que deu esses 9 mil a mais. Então, se você gasta
normalmente, se você gasta normalmente 5 e esse mês você recebeu 12, você está superavitário em 7. Você tem um superávit de 7. Porém, desses 12, apenas 4, eu tinha falado 3, mas vamos para 4, apenas 4 é receita recorrente. 8 é receita extraordinária, em que você não pode contar sempre. Portanto, a sua situação financeira é muito ruim. Você está gastando muito mais do que você costuma receber. Agora, vamos supor que você receba os seus, que eu coloquei aqui, né? Você receba 4 mil reais por mês e você gaste 3 mil reais por mês. Certo? Muito bem. Você está com um superávit de 1.000. Você está bonito na fita. Certo? Muito bem. Porém, vamos supor que esses 3 mil que você está falando são seus gastos correntes. É o seu aluguel, a sua água, tudo que você gasta. Porém, você tem uma dívida no cheque especial. Você tem uma dívida no cheque especial e todo mês pinga 4 mil no seu salário e está com juros ali de 200, 300 reais. Então, na verdade, você tem ali, entra 4 mil, o banco já come 400 reais, você fica com 3.500, as suas despesas são 3, na verdade, o seu superávit é 500, né? Não é 1.000. Este daqui é o seu superávit sobre tudo que você gasta, menos tudo que você ganha, menos tudo que você gasta, não contando os gastos financeiros que você tem. Ou seja, os juros. Que juros do seu cheque especial? O cheque especial você sempre está rolando a dívida. Aqui seria o seu superávit em si. O seu superávit em si, você guarda por mês 500 reais. Porque, na verdade, por mais que você gaste apenas 3 e você ganhe 4 mil, estes 500 são o cheque especial na hora que o dinheiro cai na sua conta. Isso aqui é o seu gasto total, isso é o seu gasto financeiro. No ponto de vista do Estado, quando o Estado recebe, pega, arrecada tudo, a arrecadação do Estado são impostos, né, são tributos, porque há diferença de imposto para tributo e o tributo é tudo, né? Os impostos são uma parte dos tributos, porque você tem taxa, contribuição, esse tipo de coisa. Você tem os tributos. Ficou feio, né? Arrecadação, você tem tributos, você tem algumas receitas extraordinárias, taxa de licenciamento, taxa disso, taxa daquilo, que pode entrar como tributação, mas você recebe algumas receitas extraordinárias, pagamento de juros, veja, pagamento de juros de dinheiro ou de capital que o governo possa ter. Por exemplo, alguma receita extraordinária, dividendos de empresas públicas, dividendos da Petrobras, dividendos do Banco do Brasil, lucro do BNDES, lucro do Banco Central, que vai para o Tesouro. Isso são receitas não fiscais. Não, são receitas não tributárias. É o parafiscal, né? São receitas não tributárias. Que tudo isso entra na capacidade de receita da União, que é a arrecadação. Tudo isso vai gerando capacidade de pagamento, tá? Mas nós já discutimos que os tributos são os que nós temos uma constância, que é quanto o governo realmente pode contar, pode ter uma previsibilidade. Porém, quando o governo divulga que houve déficit, ele está falando que tudo que o governo pagou foi maior do que ele arrecadou, tudo que ele tem de dinheiro do mês. No exercício, né? Semestral. No exercício, 12 meses, fazer analisado, 1 ano ou 6 meses. No exercício. Porém, isso é o normal divulgar o resultado total. Aí até aparece, né? O governo central, déficit primário, resultado primário do governo central, o resultado total, o resultado bruto do governo central, aparecem alguns dados. O governo no brasileiro escolheu perseguir o primário. O que é primário? Tudo que o governo gasta do ponto de vista do orçamento. Tudo que o governo gasta do ponto de vista operacional.
do ponto de vista, tirando o ponto de vista financeiro. Ou seja, o primário exclui a rolagem, exclui o principal, exclui os juros. Léo, como assim? Aquilo lá que eu te falei. Quando o governo arrecada 1 tri e gasta, né? Ele arrecada, vamos pôr em verde, né? Ele arrecada 1 tri e gasta 1 tri, ele está com um resultado zero. Ele não teve nem superávit nem déficit. É lógico que é muito difícil você arrecadar 1 tri e gastar 1 tri, né? Vai ter alguns R$ 1.000 para cima, alguns R$ 1.000 para baixo, mas isso é um resultado perfeito, vamos dizer assim, né? Tudo que o governo arrecadou, ele gastou, tudo que ele gastou é porque ele arrecadou. Beleza. Porém, isso aqui é o primário. Porque depois nós temos o custo de rolagem da dívida. Porque o governo deve alguns trilhões de reais. Né? São 90 e tantos por cento do PIB, equivalente a 90 e tantos por cento do PIB. Este dinheiro é rolado 50% de tudo que o governo deve, de toda a dívida do governo, 50% mais ou menos, é uns 49, às vezes é 41, às vezes é 49, às vezes é 51%, de toda a dívida do governo é corrigida via Selic. Você tem uma outra grande parte que é corrigida por IPCA+, e uma ínfima parte, uma parte muito menor, que é pré-fixado. Porém, em média, o governo paga de juros anuais, ou seja, o estoque aumenta coisa de 13 a 14%. Léo, por quê? Porque eu não sei quanto está o IPCA+. O IPCA+, normalmente é IPCA mais 7, IPCA mais 8, que isso dá entre 12 e 13. Como ele já é metade junto com a Selic está 15, a gente pode fazer uma média aritmética que ele está mais próximo de 14 do que de 15. Mas vamos dizer assim. Isso aumenta de 13 a 14% ao ano. Né? No último ano, a Selic está em 15%. Ele vai aumentando. Por quê? Porque você não está guardando dinheiro para pagar o seu cartão de crédito. Você não está usando mais o cartão de crédito, você não está aumentando a sua dívida, contanto que você não tenha déficit primário, ou seja, contanto que você não arrecade 1,2 e gaste 1,3. Porque se você arrecadar 1,2 e gastar 1,3, você vai precisar tomar 0,1, que seria, porque aqui está em tri, né? Então você precisaria tomar 100 bilhões de reais. Você vai pegar emprestado para fechar essa conta. E vai aumentar o estoque da dívida, que é tudo que você deve no seu cartão, vamos dizer assim. Então você vai usar o cartão esse mês. Você não vai usar só dinheiro à vista, você vai usar o cartão. E vai deixar lá no bololô do cartão. Ocorre que, se você não pagar seu cartão, a sua operadora de cartão de crédito vai aumentando a sua dívida. Era 1.000, vai para 1.200, vai para 1.020%, agora já vai para 1.444, e aí vai para 1.700, daqui a pouco tá em 4, 5, 6 mil reais e você tinha gastado só 1.000. A vida é assim, se chama juros sobre juros. Por quê? Contanto que você não aumente seu déficit, se você tiver um superávit primário, ou seja, você arrecadou um pouco mais do que você gastou, você pode pegar, se você, na verdade, arrecadou 0,1 a mais que você gastou, você pega, usa esse dinheiro para pagar um pouco dos juros e do estoque, e o estoque vai aumentar via juros. Se você tinha 100, vai para 114. Se você agora você tem 114, vai para 120 e tanto. E assim vai embora. Ele vai subindo, só sobre os juros. Por quê? Porque você não ataca o principal. Você não faz poupança para pagar os juros. Você tem que pagar, você pegou 100 emprestado e você vai ter que pagar 114 por causa dos juros. Eu não tenho dinheiro para isso. Tudo que eu tinha eu já usei para pagar as contas correntes. O que eu faço agora, eu pego 114 emprestado e prometo pagar 125. E quando chegar a 125 de novo, aí eu ponho e vai aumentando o estoque. O que o Haddad falou é o seguinte: o déficit brasileiro aumenta porque o estoque da dívida aumenta por conta do preço dos juros. Os juros são muito altos. É verdade? Sim, o déficit aumenta por conta dos juros. Mas o Brasil não tem superávit para pagar a dívida que já existia. O Brasil não tem superávit primário há um bom tempo, de forma constante. Durante o começo dos anos 2000, até 2008, 2009, o Brasil tinha constantemente superávites primários
que era o pagamento, né, do Plano Real até 2008, 2009. O Brasil economizava dinheiro e ajudava a pagar os juros. Eu estou devendo 114, eu vou pedir emprestado 110, porque 4 eu consegui economizando. Com o tempo eu não deixo isso aumentando tanto. Eu consigo controlar um pouco o estoque da dívida, ou seja, quanto de dívida eu tenho. Só que o Brasil, há um bom tempo, não tem isso de forma constante. Quando o Brasil tem, lembra que eu falei do extraordinário? São receitas extraordinárias, como, por exemplo, quando o Temer conseguiu uma boa quantidade de dinheiro de arrecadação extraordinária, porque ele fez aquela lei que permitiu uma anistia para quem tinha mandado dinheiro para fora do Brasil e não tinha pagado os impostos devidos. Aí o dinheiro poderia ser repatriado com um pagamento menor de imposto de renda, multa, adequação, alguma coisa. Então, essa receita a mais, essa quantidade de multas e de adequação junto à receita que os particulares fizeram, esse dinheiro ajudou como receita extraordinária. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, isso mostra que o Brasil tem uma estrutura de gasto e de arrecadação ruim. O Brasil constantemente gasta mais do que ele gasta mais do que ele arrecada, mas ele gasta só no operacional, só na máquina, só para manutenção do governo e dos benefícios sociais, do estado de bem-estar social. Não é que o Brasil gasta mais apenas por causa da dívida. Não, o Brasil tem déficits primários. A conta não fecha. Os juros continuam subindo a conta e também o Brasil tem que continuar tomando dinheiro emprestado para fechar o operacional. Os impostos não pagam o Estado brasileiro totalmente. Mas o doutor Haddad fala que o déficit vem do juros. Sim, o déficit total, o déficit fiscal, realmente é muito maior do que o primário por conta do custo de carregamento da dívida. E aí eu expliquei para vocês a parte fiscal. Agora eu vou ter que falar da parte monetária. Pela parte monetária é o seguinte: a parte fiscal é aquilo. É o que o governo gasta, o que o governo arrecada. A parte monetária é a estabilidade de preços e da moeda. Né? A moeda também está preço e tal, mas também é da moeda perante política cambial, que é o dólar e tal. A política monetária é tocada pelo Conselho Monetário Nacional, ou Conselho, eu acho que é CMN, Conselho Monetário Nacional, ou CNM, que é composto pela dona Tabet, pelo seu Haddad e pelo seu Galípolo, que é o ministro do Planejamento, a ministra, no caso do Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central e algumas outras pessoas, se eu não me engano. E o Conselho Monetário Nacional diz qual é a meta de inflação, que não é de inflação, mas qual é a meta da inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ou seja, a meta do IPCA. Qual é a meta? Não meta, né? Mas qual é o entendimento de qual seria o cenário monetário para os próximos meses? Né? Se faz um relatóriozinho e tal, em que o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, deve ficar de olho quando for tomar as decisões. Só que quem determina a meta do IPCA é o Conselho Monetário Nacional, que ela está em 3 e tantos por cento, com um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Muito bem. O Banco Central é o operador autônomo para que, por política monetária, possa controlar o nível de preços, possa controlar a deterioração do nível de preço, né, controlar a estabilidade da moeda. No Brasil, a taxa base de juros é Selic. O Banco Central determina a Selic de 40 em 40 dias. A Selic, como toda taxa base, para ela ser aplicada, o Banco Central tem reservas, tem força de poder enxugar ou diluir crédito na economia para forçar o aumento ou diminuição da oferta de crédito e assim poder forçar a taxa de juros, que é por mercado aberto, por recompra, uma série de coisas, que o Banco Central tem a capacidade, através da revenda de títulos da dívida pública, tem a capacidade de fazer a manutenção da taxa base de juros, né? O poder da taxa base de juros. A taxa base de juros, ela tem um intuito macroeconômico do ponto de vista monetário, que é a oferta de moeda e demanda por moeda, que é para controlar a liquidez do sistema. Isso, a liquidez do sistema afeta câmbio e afeta fiscal também, porque o mecanismo é via título público. O Banco Central não emite moeda. O Banco Central
não emite moeda para pagar título da dívida, né? O Banco Central não tem o poder de criar dinheiro para financiar o Estado. O Banco Central não cria dinheiro para se financiar. O Banco Central apenas dá liquidez ao sistema, através das reservas, esse tipo de coisa, em que os bancos comerciais pedem que o dinheiro depositado do Banco Central seja dado via cédulas. Porque no Brasil a criação de dinheiro é endógena. Nós temos um sistema desde o Plano Real em que se acabou a criação exógena de dinheiro. Ainda é possível o Banco Central fazer empréstimos ao Tesouro Nacional em situações excepcionais. Isso nunca mais foi usado. O Tesouro é o operador da dívida, né? Da dívida, do orçamento e tal. O Tesouro Nacional é que emite títulos. O Banco Central não pode comprar títulos diretamente do Tesouro. O Banco Central tem que comprar títulos no mercado secundário. Tá? Estes títulos são emitidos pelo Tesouro a taxa Selic. Eles são emitidos na taxa base. Só que aqui tem uma diferença que sempre falo, eu sempre me frustro que as pessoas não entendem. Pode ser que eu seja burro, né, na capacidade de explicação. Mas o ponto é o seguinte: o Tesouro emite um título na taxa base de juros, porque o Banco Central está forçando a taxa no mercado secundário. Ele emite na taxa base de juros. Mas a Selic está a 15%, certo? Hoje é janeiro de 2026. A Selic está a 15%. O que é emitir na taxa base? É emitir um título a 15%? É. Porém, os títulos Selic não são emitidos a 15%. Eles são emitidos a Selic. O Tesouro Nacional, que não faz parte do Conselho Monetário Nacional, né, nesse sentido, que responde diretamente ao Ministério da Fazenda, que deve obedecer ao Ministério da Fazenda nas políticas de emissão de título, o Banco Central, desde a década de 70, década de 80, emite títulos pós-fixados. O que é isso? Não é que o Tesouro pega um título e fala, olha, me dá 100, eu te devolvo 115 daqui a um ano. Não. Me dá 100 e eu lhe devolvo o desempenho da Selic nos próximos 12 meses. Se a Selic for para 2, for para 50 ou for para 1 milhão, o Tesouro Nacional vai ter que pagar o desempenho da Selic até o vencimento. Veja, o Tesouro Nacional não sabe quanto será os juros. Ou seja, a política monetária determina quanto o fiscal terá que pagar de juros. Portanto, a política monetária brasileira não apenas dita o custo do dinheiro ao mercado privado, no sentido de investimentos, oferta, controlar a demanda por moeda, liquidez, como também por metade dos títulos da dívida pública serem pós-fixados em Selic, que é isso, eu te dou 100, você me dá 100, e daqui 12 meses eu vou lhe devolver 100 corrigidos pelo desempenho da Selic. Isto faz com que decisões do Banco Central brasileiro, olhando para o ponto de vista monetário, afetem o fiscal. Por quê? Porque o Estado brasileiro é o maior tomador de dívida. O Estado brasileiro suga todo o capital. Agora eu não sei bem, mas eu vi um estudo que quase metade de todo o crédito nacional recebia algum tipo de incentivo, algum tipo de renúncia ou algum tipo de subsídio via Tesouro Nacional, via Tesouro, né, tanto nacional como estaduais, para que as pessoas não pagassem o juro efetivo. Os agentes econômicos pagassem o juro efetivo. Ou seja, o Estado brasileiro controla a oferta e demanda de moeda através da política fiscal também. Isso faz com que eu, com meu dinheirinho, eu vou comprar título da dívida pública, você vai me devolver 115 daqui a um ano. Mas se a inflação for para 10%, eu vou receber só 5% de diferença? Se a inflação for real, né? Se a inflação for para 20%, se a inflação for para 30%, ou a taxa de juros está 10%, mas se a inflação for 7%, veja, eu não sei, eu não tenho confiança na capacidade inflacionária brasileira. Então, eu demando títulos pós-fixados. Tem um problema. O Brasil tem uma estabilidade de preço faz 20 anos. O Brasil não precisaria mais emitir títulos pós-fixados. O Brasil poderia emitir como todas as economias relevantes do mundo. O título é 15%. Acabou. É a Selic de hoje.
Se a Selic de um mês, de 40 dias atrás, estava em 10%, aquele título vale muito menos no secundário. Problema do cara. Problema do cara. Não seria corrigido. Não é correção monetária, é apenas juros, é o preço do dinheiro na hora. Porém, é o seguinte, o Tesouro Nacional emite via leilão. As pessoas compram pré-fixado? Muito difícil. As pessoas preferem IPCA ou Selic. O seu Haddad fala que o aumento de juros pressiona o orçamento. Pressiona. Pressiona o orçamento? Não. Pressiona o desempenho fiscal do governo. E isso que piora o déficit. E não o déficit que piora os juros. Primeiro, os juros base da economia. O juros base da economia não deveria estar ligado com o estoque de dívida do Estado. O juros base da economia deveria ser plenamente política monetária para manutenção do nível de preços. Então, o Brasil está sempre no abismo da armadilha fiscal, que é quando a política monetária está refém da política fiscal, por conta da da Selic com a majoritária emissão dos títulos do Tesouro. O governo do PT o governo do seu Haddad, né, ao qual ele faz parte, do PT, está há 20 anos no governo praticamente. De 2003 a 2026 ficou 6 anos, né, 4 do Bolsonaro, 2 do Temer sem poder, aí 2003 para 2026 menos 6 anos, são 17 anos de poder, né? 17 anos de poder do governo do PT. Eles não conseguiram tirar o pós-fixado. Léo, como é que tira o pós-fixado? É muito difícil. Por quê? Porque o dinheiro pertence aos entes privados. Se os entes privados não quiserem comprar pré-fixado, eles não vão comprar. E para comprar pré-fixado, terá que se pagar um preço muito grande, que é o seguinte: olha, meu amigo, quanto que tá a Selic? 15? Tá. É o seguinte, eu como Estado brasileiro não emitirei mais pós-fixado. Eu só vou emitir pré-fixado, que é os juros que tiver ali. Você me dá 100, eu te devolvo 115. Se a inflação for para 50, o problema é seu. Certo? Muito bem. Só que isso vai ter um custo, porque os títulos são emitidos em leilão. Se ninguém quiser comprar o título a 15, eu vou ter que começar a aumentar o prêmio. Até uma hora que eu posso ter títulos emitidos a 120, 120%, né? Títulos emitidos a 20, 25, 30, sendo que a taxa base está em 15. Emite. Dá uma baixada, dá uma porrada, emite. Eles vão ficar com aquele título com um belo de um ágio. E a taxa base de juros, o Banco Central deixa ao seu réu prazer. Porque o Banco Central não vai precisar mais usar a taxa base de juros para dizer qual é o título do governo. Léo, mas como o Banco Central vai fazer política pública sem ter o título emitido com Selic? Não tem problema. Você tem esse pré-fixado com ágio e o Banco Central compra e vende no deságio, ele força, ele vende no deságio, vende Selic, enxuga a liquidez de outras formas, ele força, tem política para isso, porque isso seria adaptação. O seu Haddad está certo que os juros público não está ligado intrinsecamente ao risco fiscal? Sim. O risco fiscal brasileiro é alto? O risco não, mas as condições do quadro fiscal brasileiro são ruins. Léo, mas o Brasil ele não tem um déficit tão grande. Não, não tem. Léo, mas o déficit total é alto. O total é alto porque rola dívida e tal. A dívida brasileira é alta? É. Porém, 4, 5 anos do Brasil crescendo acima de 4%, com as despesas crescendo na mesma proporção, nós temos uma diminuição do estoque. Por quê? Porque quando a gente fala que a dívida é alta, nós temos que falar em porcentagem do PIB, né? A dívida está em 90% do PIB, por exemplo. Se o PIB aumenta e a dívida não aumenta na mesma proporção, a quantidade de dívida em relação ao PIB diminui. Então, se o PIB aumenta 4, 5% de forma relevante, mantendo as despesas nos próximos 4, 5 anos, nós podemos baixar a dívida para 80, eu não sei quanto está a dívida agora, né, mas nós podemos baixar uns 10 pontos percentuais. O estoque da dívida não é tão problemático. O problema é, o Brasil está estagnado na prática há 10 anos. O Brasil já arrecada boa parte da renda nacional. O Brasil já controla, né, o Estado brasileiro já controla a totalidade praticamente do crédito nacional.
mais de 50%. O Banco Central é refém, na sua taxa base, de permitir o financiamento do Tesouro. Porque se ele tem que ficar de olho se aquela taxa agrada os investidores, se não vai ter leilão ali no IPCA+, dá problema. E a própria estrutura de crédito brasileira, em que o Estado demanda quase toda a poupança nacional, também pressiona a capacidade do Banco Central de forçar a taxa. Como Lara Rezende coloca muito bem no seu livro Juros, Moeda e Ortodoxia, a taxa base de juros tão alta nos últimos 30 anos, praticamente, com alguns períodos, né, de alívio, mas vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, praticamente, jogou o país para o hiato inflacionário, para o crescimento do PIB potencial muito baixo, esse tipo de coisa. O que também prejudica todo o cenário fiscal. O Brasil tem um problema macroeconômico seríssimo do tamanho do Estado. A resolução disso aí não pode ficar do jeito que está. Ou se resolve, ou se diminui o tamanho do Estado, ou se aumenta de fato a tributação, se modifica a forma da tributação, se estatiza o crédito realmente, se toma a poupança dos particulares, se faz calote, ou o que você queira fazer, que é a reorganização da dívida pública, mas do jeito que está, nós vamos perder mais 1, 2 décadas. A situação fiscal é ruim e quem paga manda. Se o dinheiro está na mão dos particulares e os particulares que compram a dívida, eles pagam o valor que eles querem a remuneração, o valor que está ali. Não adianta jogar a Selic para baixo na canetada. Não adianta, porque o Banco Central também não tem muito mais força do que o medo que ele pode causar nos agentes de mercado, porque o Banco Central força a taxa. Se ele começa a forçar e não tem o respaldo do mercado, o Banco Central perde credibilidade. Se o Banco Central perde credibilidade, ele perde o poder sobre a política monetária. Se ele perde o poder sobre a política monetária, os juros vai para casa do chapéu. É muito difícil como isso acontece. Na primeira parte do vídeo eu disse como funciona o déficit primário e o déficit total, que é o déficit fiscal. No mundo inteiro, quando vocês falam, a China tem 2% de déficit. Déficit total, déficit fiscal. Contando juros da dívida pública e tudo que eles gastam. Os Estados Unidos também. A Europa é total. É total. Juros da dívida mais tudo que. Juros, a rolagem da dívida e o gasto operacional para comprar um refrigerante pro policial na esquina, se for de vale-refeição. No Brasil, não. O Brasil tem um déficit fiscal enorme. A dívida aumenta muito de ano para ano. Por causa dos juros. E isso também retroalimenta os juros. Só que a culpa disso não é a política monetária. A culpa disso é a ligação umbilical da política monetária com a política fiscal no Brasil. Urge resolver o problema do pós-fixado. E o custo é altíssimo no primeiro momento. Que é você pagar a confiança. Você emitir títulos pré-fixados homéricos para que você consiga fazer a transição. O problema é, por expectativas racionais, se você tentar fazer isso e voltar atrás, você só vai ficar com o custo. E depois você vai voltar para a Selic. E vai aumentar porque você vai estressar a economia, esse tipo de coisa. A situação fiscal brasileira é ruim? É. A estrutura fiscal brasileira é ruim? É. O baixo grau de orçamento em que o Estado pode decidir o que vai fazer, boa parte do orçamento é comprometido. O Estado brasileiro já arrecada boa parte da renda nacional. O Estado brasileiro já toma boa parte da poupança nacional para sua manutenção e para a rolagem da dívida. O Estado brasileiro tem uma dívida de curto prazo, né, curto médio prazo. O Estado brasileiro tem uma situação fiscal ruim. Não péssima. O Estado brasileiro não vai quebrar, mas é ruim. Alguma coisa tem que ser feita, ou na heterodoxia ou na ortodoxia. Do jeito que está, você vai continuar pagando os juros reais mais altos do planeta. É isso. É basicamente isso. Tem uma outra forma, que é plenamente heterodoxa, a qual me gusta. Né? Que é o seguinte, os juros está caro no Brasil, não está? Está. O juros está barato no mundo? Não tanto. O juros americano até que está um pouco alto. Quanto que o real valorizou do ano passado para esse? Uns 10%. Por quê? Não se toma dívida externa. Se toma dinheiro no exterior. Esses dólares vão entrar, vão abaixar o câmbio num primeiro momento, porque você vai ter uma grande oferta de dólares no primeiro momento. Pega para 5 anos. Você vai ter uma grande oferta de dólares no primeiro momento, porque esse fluxo de entrada. Você
você recupera um pouco de poupança, você está trazendo poupança externa, pega uns 5%, você está trazendo poupança externa, você reduz um pouco o estresse nacional de você usar toda a poupança interna para manutenção da máquina, você reduz o custo de rolagem da dívida, se você mantém um câmbio mais ou menos estabilizado, e você usa os títulos externos também como política do Banco Central poder harmonizar o câmbio sem solavancos. Mas não, no Brasil, dívida externa é pecado. Né? Assista um vídeo aí que eu fiz, o que acontece se o governo não pagar a dívida. Tá? É preferível não pagar a dívida externa do que não pagar a dívida interna. Tá? Bem, pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi o seguinte: olha, o seu Haddad está errado. O que causa o déficit brasileiro é a estrutura fiscal brasileira. É a forma em que a dívida e que a coleta de impostos e o orçamento são estruturalmente feitos no Brasil. E como a arrecadação de títulos públicos, de dinheiro via dívida, é feita no Brasil há 30 anos, usando, desde 1970, né, com a RTN, que é feita via correção monetária, via pós-fixado. Isso já deveria ter acabado nos anos 2006, 2007, em que o Brasil estava com ótima situação fiscal. As despesas crescendo muito menos do que a arrecadação, os juros macroeconomicamente baixos, o crescimento macroeconômico, o crescimento do PIB alto, o Brasil poderia pagar o preço ali, mas o seu Lula não fez. O Brasil poderia ter pago o preço ali de trocar a dívida pública de pós-fixada, como é hoje, para pré-fixada. Isso seria a melhor coisa que o governo PT poderia ter feito. Porque aí você tem uma previsibilidade e o passivo passado não aumenta no mesmo custo da rolagem de hoje. Certo? E você poderia fazer dívidas mais longas, inclusive, depois de um tempo. Tá? Bem, pessoal, por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.